Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos ouvintes do programa de hoje. Eu sou o apresentador Cris De Luca e comigo aqui está o Will Santos. Olá, caros ouvintes. Estamos felizes por tê-los conosco. Nós temos muita coisa para cobrir no programa de hoje. No momento em que começarmos a falar sobre o assunto de hoje, você poderá muito bem questionar nossa sanidade, mas eu quero lembrá-los do que dissemos antes. Não tome nada do que ensinamos aqui como sendo verdade absoluta. Estude e pesquise esses tópicos sozinho. A verdade está lá. Não precisamos torcer seu braço para fazer com que você acredite em nós. A evidência só virá se você estudar com uma mente aberta. Nós só queremos te dar um ponto de partida e te mostrar onde você pode encontrar novas verdades. Antes de seguirmos adiante, eu gostaria de informar rapidamente aos nossos ouvintes que nos ouvem pela primeira vez, que você notará que não nos referimos ao Criador pelos títulos de Deus ou Senhor. Nós preferimos usar seu nome real, Yahua ou Yah. E o nome de seu filho é Yahushua. Certo. Obrigado, Chris. Há algum tempo, um velho colega e sua esposa estavam lá por perto de nossa casa. E então minha esposa e eu os convidamos para jantar conosco. Foi divertido tê-los novamente e acompanhar o que está acontecendo em suas vidas. Estávamos quase próximo do jantar e Paulo, meu amigo, disse algo. Ele simplesmente deixou cair uma bomba bem na hora do jantar. Ele nos disse que ele acredita que a Terra é plana. Será que eu entendi direito? Sim, foi o que eu disse, respondeu ele. Agora, o que você precisa entender sobre Paulo é que ele é muito inteligente. Na verdade, ele é brilhante, mas ele também foi sempre um brincalhão. Na escola, ele era o tipo que usava sua inteligência para desviar a conversa e maliciar as coisas. Sim, eu também conheci pessoas desse tipo. Com certeza você não era um desses também. Mas você não acha que ele falou que a Terra era plana só para começar uma conversa informal? Bem, eu pensei que poderia ser, mas não foi. Ele acredita honestamente que a Terra é plana, e então ele começou a compartilhar do porquê. A partir daquele momento, nossa conversa começou a ficar interessante. Verdade? Você poderia nos contar o que aconteceu então? Sim, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sei que para a maioria de nós isso é um tópico ridículo. Uma terra plana, será? Eu sei o que você está dizendo. Quando eu escuto as palavras terra plana, eu imediatamente imagino alguém andando em linha reta em uma estrada sem fim. Bom, o nosso assunto de hoje é terra redonda ou plana? Eu acho que a maioria de nós tem essa imagem mental de uma terra plana, e é por isso que achamos que essa é uma ideia um tanto absurda. Mas também é uma ideia incorreta. Isto porque eu acredito em uma terra com sua superfície toda reta. Mas é claro que existem montanhas. Mas só porque a superfície é toda nivelada não significa que você possa andar em linha reta sem sair dela. Isso não seria realmente possível. Ainda bem. Na verdade, existem alguns estudos científicos que apoiam essa ideia, mas ela nunca foi ensinada na escola. A teoria de que o planeta Terra foi simplesmente criado nunca foi comprovada, mas agora é aceita como fato. Bem, você pode nos dar um exemplo? Porque eu tenho que confessar, Will, que de tudo que já compartilhou conosco, este assunto é o mais fora da realidade. Tudo bem. Na escola nos ensinaram que a circunferência da Terra é... Qual é mesmo, Chris? Eu acho que mais de 40 mil quilômetros, acertei? Certo. E para muitos teimosos americanos que ainda não descobriram o sistema métrico, seriam quase 25 mil milhas. Tudo bem. Então, se a Terra é redonda, como tem sido dito, e se forem 40 mil quilômetros em torno da linha do Equador, usando apenas uma simples equação matemática, descobriremos o quão longe você tem esta linha de tua visão antes que a Terra faça uma curva, e você pode perceber
quando essa curva começa a desaparecer, certo? Certo, isso faz sentido. Eu nunca fui suficientemente longe para ver a curvatura da Terra. Mas creio que é isso. Se sabemos qual é a curvatura, será bem simples descobrir o quão longe você pode ver até que você a perca de vista. Mas você tem que estar em uma posição elevada o suficiente para poder perceber essa curvatura. Ah, mas eu nunca fiz esse teste e, consequentemente, nunca vi essa curvatura. Certo. Então você nunca viu essa curvatura. Mas só porque você não viu, você simplesmente entendeu que você não estava longe o suficiente. Mas você já voou antes, não é mesmo? Claro que sim. Quando você está voando em um dia claro, você consegue ver longe o suficiente para perceber esta curvatura, se ela estivesse lá para que você pudesse vê-la. A única razão pela qual você não viu é porque ela não está lá para você ver, pois a superfície em que vivemos é plana. O que você quer dizer com essa afirmação? Se a Terra estiver a 40 mil quilômetros em torno do Equador, como sempre nos ensinaram, você poderia medir esta curvatura. Se eu usar a trigonometria esférica, ela consegue calcular até 20 centímetros de curvatura por 1.600 quilômetros quadrados. Ou, usando o sistema imperial, são 8 polegadas de curvatura por cada milha quadrada. O quilômetro e a milha são quadrados. Então, em 2 milhas você teria 32 polegadas de queda. Em 3 milhas você perceberia 72 polegadas de queda. Isso seria 1,82 m de queda em apenas 4 km e 820 metros. E só subiria a partir daí. Sério? Essa é uma queda bastante considerável. Você poderia ver isso de uma montanha alta e certamente de um avião. Exatamente. É apenas matemática. Você consegue ver o problema? Sim, consigo. Pegue, por exemplo, os pilotos de companhias aéreas comerciais. Se a Terra fosse côncava, eles teriam que levar isso em conta ao percorrer longas distâncias. E ainda, se a Terra fosse côncava, após você ter voado 1.000 quilômetros, você veria uma queda de 78,3 quilômetros. Os pilotos teriam que manter o nariz da aeronave inclinado para baixo em um ângulo leve, mas constante, para que eles não voassem para o espaço sideral. E, no entanto, isso não acontece. Você está certo, isso não acontece. Mas há muitos exemplos como esse, mas a maioria das pessoas riem antes de verificar as evidências. Eles nem sequer dão uma chance para essas evidências antes de descartá-las. E, para ser justo, há muitas informações conflitantes por aí e pode ser difícil saber no que acreditar. Em um futuro episódio, eu gostaria de cobrir mais sobre a ciência de uma Terra plana e a história das ocultações. Mas hoje gostaria de começar com o que a Bíblia diz sobre a Terra. Ah, por favor, Will. Agora você vai dizer que a Bíblia tem algo a dizer sobre a Terra é plana ou o planeta girando pelo espaço? Não desta forma, mas ela fala sim. Sério? Realmente, e não é só apenas um verso. Uma doutrina, lembre-se, é estabelecida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, é por aí. Há muitos versículos da Bíblia que estabelecem que a Terra está estagnada, não está se movendo pelo espaço, e que o Sol está girando acima de sua superfície plana. Na verdade, existem 80 versos da Bíblia que discutem sobre isso. Nós não teremos tempo para analisar todos eles, mas vamos começar por alguns, tá certo? Claro, eu quero ver isso mais de perto. Tudo bem. Para começar, leia para nós Isaías 11, verso 12. E os dispersos de Judá recolhera desde os 4 confins da terra. Agora vá para Apocalipse 20, verso 8. Tudo bem, aqui diz: e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Apocalipse 7, verso 1. Apocalipse 7:1 diz: depois disso, vi os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Se você cortar uma bola redonda em 4 pedaços, você terá cantos. Na verdade, não. Não, você não pode ter nenhum canto, não pode ser uma bola e ter cantos. Tudo bem. Agora, e a rotação da Terra ao redor do Sol? Voltemos ao Antigo Testamento. Leia para nós primeiro Crônicas, capítulo 16, verso 30. Tudo bem. Achei. 1 Crônicas 16:30 diz: tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Muito bom. Perceba, não deve ser movida. Agora Salmos 96, verso 10. Reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. E Salmos 93, verso 1. Salmo 93, verso 1. Revestiu-se de majestade, de poder, e se revestiu o Senhor, e cingiu. Firmou o mundo que não vacila.
Mas eu não sei se é só isso, talvez uma ficção poética, não? Bem, nós temos sempre rejeitado estes princípios desta forma. Mas quando você começa a olhar para a ciência e você os compara com todos esses versículos da Bíblia, isso assume uma aparência completamente diferente. Afinal, a Bíblia é, na verdade, o nosso único guia e autoridade máxima, não é mesmo? Sim. Tudo bem, então precisamos começar a olhar esses versículos como fontes verdadeiras. Ouça, caro ouvinte, se tivesse apenas um único verso nas Escrituras que explicasse tudo sobre isso, você não acha que o diabo teria achado uma forma de fazer com que esta tradução se perdesse no caminho? Ou até mesmo ele teria dado um jeito e ocultado de alguma forma? Eu não tenho dúvidas que sim. Mas ao colocar os versos em todas as partes das Escrituras, um pouco aqui, um pouco ali, não seria possível que ele escondesse todos eles. O melhor que ele conseguiu foi fazer com que esses versos fossem tratados com desprezo, como: "Oh, isso é apenas uma ficção poética." Se decidirmos dar mais uma olhada no que a ciência diz e depois compará-los com a Bíblia, começaremos a reunir todos esses versículos que estão em todas as Sagradas Escrituras e aí obteremos uma compreensão completamente diferente. É como as peças espalhadas de um quebra-cabeça de 2.000 peças, não é? Você não vê nada que faça sentido tendo uma única peça na mão, mas quando você começar a juntá-las, você percebe pouco a pouco que uma determinada imagem começa a fazer sentido. Verdade. E ao você continuar juntando uma peça com outra, depois de algum tempo você terá uma imagem completa. É isso que temos que fazer com os fatos que vimos até agora, de que a Terra tem cantos e, de acordo com as Escrituras, ela não pode se deslocar de um lugar para outro. Pode o planeta Terra girar em seu próprio eixo uma vez a cada 24 horas a uma velocidade de 1.673 km por hora? Trajeto equivalente a 940 milhões de quilômetros ao redor do Sol, girando em torno do centro da nossa galáxia a uma velocidade estimada de quase 720 mil quilômetros horários? Me diga, Chris, se é possível descrever em qualquer extensão de nossa imaginação, estando nosso planeta invariável e imóvel. Não acredito que seja verdade. E se ela não está se movendo e se encontra imóvel e estática, assim como a Bíblia diz, isto quer dizer que ela está descansando em cima de alguma coisa. Dê uma olhada em 1 Samuel, capítulo 2, verso 8 e conte-nos o que diz lá. 1 Samuel 2, versículo 8. Do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Muito bom. Ele colocou o mundo sobre pilares. Agora vá para Jó, capítulo 9, verso 6. Ok, Jó 9, falando sobre o poder de Yahweh. Aqui diz o seguinte: quem move a terra para fora do seu lugar, onde as colunas estremecem. Agora leia para nós o Salmo 75, verso 3. Salmo 75, verso 3. A terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei suas colunas. Então você pode ver que, de acordo com o Criador, a terra está descansando em pilares. Você não pode descansar uma bola em cima de pilares e manter em estado de equilíbrio. Será que poderia? Tudo bem, então o que impede de cair fora de sua extremidade? Você disse antes que isso não é possível. Há muita informação na internet, não temos tempo para entrar agora. Então, basicamente, eu vou apenas dizer pelo que você deverá procurar. Este assunto é muito amplo para discutirmos aqui e ainda cobrir todos os versos da Bíblia em um único programa. Mas, de qualquer forma, há uma parede de gelo. Se você quer saber como a superfície da Terra realmente se parece, procure uma imagem da bandeira das Nações Unidas. A foto do globo terrestre está desenhado lá. Os continentes estão rodeados de água, que por sua vez é mantido pelo que chamamos de Antártica. Mas a Antártica não é um continente que possui suas fronteiras. O vice-almirante dos Estados Unidos, Richard Byrd, um oficial naval altamente condecorado, conhecido por suas explorações dos polos norte e sul, declarou em uma entrevista dizendo que há muito mais na Terra além das fronteiras do Polo Sul como nunca imaginamos. Eu não quero me afastar do nosso foco dos versículos da Bíblia, mas procure sobre isso no Google. Procure terra plana mais parede de gelo. Há muita informação lá. Então há uma parede de gelo. Você não poderia talvez escalar até o topo e pular de lá? Você realmente quer pular de lá, não é mesmo? O que eu poderia dizer? É um conceito estranho depois de acreditar em toda a minha vida que o mundo fosse uma esfera ou uma bola. Pois é, mas eu não acredito que você deva desconsiderar tudo o que você aprendeu no passado, porque a Terra é cercada por uma abóboda celeste muito clara. Há especulações sobre do que esta abóboda é feita, mas não há como chegar até ela.
As escrituras falam sobre esta abóbada? Sim, fala. Em Jó 37, o jovem Eliú está tentando falar algumas palavras de encorajamento. Ele não é uma das pessoas mais velhas no grupo que tentou consolar Jó. Ele é um jovem e, ao encorajar Jó a continuar confiando em Yah, Eliú pergunta: estendeste com ele o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Agora, como um espaço vazio pode ser forte? Essa é uma boa pergunta. Quero ouvir mais sobre isso, mas vamos fazer uma pausa rápida. Fique atento, porque quando retornarmos, Will vai nos contar mais sobre esta abóbada. Não saia daí! Apocalipse 18 lança uma clara advertência: sai dela, povo meu. Você sabe quais religiões e denominações estão incluídas nessa advertência? Há alguma delas que esteja isenta? Para descobrir, visite nosso site no www.wordlastchance.com/português. Fizemos uma revisão cuidadosa das denominações que compõem o cristianismo, bem como as várias religiões existentes no mundo. É importante saber se sua igreja ou religião está ou não fora desta advertência, porque as consequências para quem permanecer em Babilônia são terríveis. Acesse www.wordlastchance.com/português e leia: sai dela, povo meu. Sua salvação eterna pode depender disso. Estamos de volta! Então, Will, você estava literalmente arrebentando a minha mente com essa ideia de que o mundo não é uma esfera, mas que a superfície é realmente plana e circundada por uma abóbada celeste. Eu sei que até agora nós focamos em textos bíblicos que sustentam uma terra plana e enclausurada, em vez de ficar girando por aí. Bom, eu espero que em algum momento em um futuro próximo a ciência possa investigar mais sobre isso. E a história sobre a ocultação também. Os jesuítas foram muito efetivos em manter essa informação escondida. Sim, eu gostaria de ouvir mais sobre isso assim que possível. Por enquanto, porém, antes de nosso intervalo, você estava dizendo que a Terra é coberta por uma abóbada. Encontramos sobre isso nas escrituras? Na verdade, sim. Novamente, há mais informações sobre isso do que podemos cobrir em apenas um programa. Então, se você estiver nos ouvindo e quiser pegar uma caneta e papel, estarei dando mais alguns textos bíblicos extras, além daqueles que estamos usando no programa de hoje. Eu realmente queria ter tempo de fornecer inúmeros versículos da Bíblia para apoiar cada ponto que eu destaco aqui. Nós não teremos tempo para ler todos eles no ar, mas se você tiver uma caneta e papel preparados, eu vou pelo menos fornecê-los e você poderá procurá-los mais tarde e estudá-los. Basta saber que há muito suporte sobre este assunto nas Escrituras e estaremos apenas cobrindo este tópico parcialmente. Ok, muito bem. Então vamos falar sobre a tal abóbada celeste. A primeira menção está em Gênesis 1. Agora você provavelmente estará pensando: não me lembro de ter lido sobre a abóbada celeste em Gênesis 1. Você está certo, eu estava pensando exatamente isso. Bem, é um desses termos que eu acho que os tradutores sabiam o que fazer, então o significado ficou um pouco perdido na tradução. Mas está lá, você poderia, por favor, voltar lá em Gênesis 1 e ler o versículo 6 para nós? Claro que sim. Gênesis 1:6 diz: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. A palavra firmamento vem do hebraico roquiá, que significa uma vastidão que é fixa e firme. Isto carrega consigo as conotações de dispersão.
Agora dê uma olhada em Isaías 44, 24. O que este verso diz? Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Este conceito, curiosamente, também é encontrado na antiga Suméria. Os sumérios eram excelentes astrônomos e matemáticos. Nós herdamos a matemática aplicada dos sumérios. O fato de que existem 360 graus em um círculo foi estabelecido pela primeira vez pelos sumérios quando eles calcularam a média do ano solar com o comprimento do ano lunar, designando um ponto no círculo para cada dia do ano com a média da energia solar e o tempo lunar. Então, o que você está dizendo é que eles eram realmente inteligentes. Ah, sim, realmente inteligentes. E eles também ensinaram essa ideia de que os céus foram expandidos ou fixados, se você quiser chamar dessa forma. Se eu me lembro bem da tradução correta, era uma pulseira achatada. Isso é bem interessante. Amós 9,6 também contém outra referência à abóbora. Diz: Iá é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbora fundou na terra. A palavra histórias tem a mesma conotação que existe no moderno inglês, alemão, mandarim, etc., e se refere à elevação. Continuando com esta ideia, nos fale o que o Salmo 18, 9 diz. Tudo bem. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Este mesmo versículo é retratado em 2 Samuel 22, 10. Não vamos gastar tempo em procurar esta passagem, mas você pode anotar isso se quiser procurar mais tarde para conferir. Está em 2 Samuel 22, 10. Agora, para que algo seja baixado significa que há alguma curvatura envolvida. Verdade. A palavra baixar vem da palavra hebraica nautal. Isso significa se espalhar ou se esticar para cima ou para baixo. Isso implica encurvar algo. Então os céus estão curvados em nossa volta e uma abóbora cobrindo uma superfície plana. Você não consegue se esticar rolando em uma bola. E é o que você teria que fazer se a Terra fosse um planeta redondo. Se esticar e rolar dentro de uma bola são termos mutuamente exclusivos. Somente uma abóbora alongada e inclinada firmemente circundando a superfície achatada da Terra capta a essência do que está sendo dito aqui. Temos que trabalhar com nossa mente para podermos visualizar essa ideia dentro dessa perspectiva. Aqui está o que é interessante. Uma vez que você começa a olhar para a Terra, como tendo uma superfície achatada, cercada por uma abóbora que a protege, todas estas passagens nas Escrituras que pensávamos que eram não mais que uma ficção poética começam a fazer sentido. Por exemplo, quando Zofar, o Naamatita, estava tentando descrever para Jó a sabedoria do Criador em oposição ao homem fraco e insignificante, ele disse: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? Então ele acrescenta: a sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Onde está escrito isso? Em Jó, capítulo 11. Aqui nestes poucos versos temos altura, largura, comprimento e amplitude. Novamente, isso faz sentido quando você está falando sobre uma superfície achatada, coberta por uma abóbora curvada, em vez de uma mera esfera girando pelo espaço. Realmente sim. Alguns desses versos não fazem sentido se a Terra for realmente uma esfera, e é por isso que sempre tiramos algumas dessas passagens. E, no entanto, como Paulo disse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Realmente é. E temos sido arrogantes e ignorantes para descartar estes versos como sendo escritos por ignorantes pastores de ovelhas que não conheciam muito sobre isso. Volte para Isaías 48 e leia para nós o versículo 13. Certo, só me dê alguns segundos para poder encontrar aqui. Isaías 48:13 diz: a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Como já mostramos, você não pode ter uma base sólida e imóvel em cima de uma terra esférica que está girando milhões de quilômetros através do espaço. Não, é impossível. Não seria possível, mas ainda tem mais. A palavra expandida é muito interessante. O verso diz: minha destra estendeu os céus. Quando você procura a palavra expandida, ela vem de uma palavra hebraica que significa: você está pronto para isso? Para esticar?
Agora diga-me, Will, mesmo que contemos com as Escrituras para provar que os céus estavam alongados para cobrir um planeta esférico, como você explicaria esse verso, para esticar os céus? Você poderia explicar isso? Não. Tudo bem, mas deixa eu me perguntar uma coisa. Todos nós já vimos fotos tiradas de aviões voando em grandes altitudes ou mesmo balões meteorológicos que atingem distâncias fora da superfície terrestre no espaço sideral. E de lá pode ser vista uma curvatura da Terra. E a grande maioria dessas imagens são tiradas por meio de uma lente chamada de olho de peixe. O que acontece quando você tira fotos usando uma lente dessas? O que acontece é que até mesmo a linha reta pode virar linhas côncavas. Certo, mas se você procurar por essas fotos, você poderá encontrá-las, as quais foram tiradas de altitudes extremamente altas, que não mostram curvatura alguma, mostram apenas uma linha reta. Verdade? Sim, na verdade você encontrará muitas dessas demonstrações no YouTube, mas há um vídeo em particular que é realmente muito bom. Chama-se Impressionante. Balão em grande altitude mostra a Terra plana. Eu vou ter que procurar esse vídeo. Quando você procurar no YouTube, aproveite e olhe outros vídeos similares. Há um que é realmente interessante, feito por uma lente de olho de peixe, e enquanto a câmera gira, a linha do horizonte se curva. Depois segue em linha reta e depois faz uma nova curva para cima. Faz uma curva para cima? Exatamente, Chris. Então ela muda seu curso e segue em linha reta, acompanhando a linha do horizonte, fazendo então uma nova curva para baixo. Na verdade, ela trabalha em todos os sentidos. Como você pode perceber, a linha do horizonte, que é na verdade sempre plana, sobe para o nível dos olhos, sempre. Quanto mais alto você vai, mais longe você pode ver. Mas o horizonte sempre permanece no nível dos olhos, porque a Terra é plana. Se a linha do horizonte tivesse o desenho de uma curva e você chegasse a altitudes mais elevadas, você veria a Terra despencando debaixo de você. Mas isto nunca acontece porque a superfície da Terra é plana. Ok, vamos continuar. Não vamos conseguir ver todos os versos que eu queria, mas vamos dar uma olhada em Isaías 40, verso 22. O que diz lá? Isaías 40, versículo 22 aqui, diz: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, o que isso significa? Bem, como tudo nas Escrituras, você não pode tirar um versículo fora do contexto. Tirando do contexto, você poderia imaginar esse sujeito de túnica branca com essa longa barba sentado de pernas cruzadas em cima de uma esfera. Mas quando considerado em contexto com os outros versos que lemos, entendemos que esta passagem está se referindo à abóbada em cima do arco que protege a superfície da terra. Agora, com isso em mente, vamos dar uma olhada no Salmo 19. Leia para nós, por favor. Onde você quer que eu comece? Comece a ler no verso 1 e farei algumas considerações à medida que avançarmos. Tudo bem. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele... Pare aqui por um momento. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Onde fica o fim de uma bola ou uma esfera? Podemos encontrar o fim dela? Ou continuamos rodando em círculos volta após volta? Ou continuamos rodando em círculos volta após volta? Não há um fim, ficamos dando volta após volta. Certo, ok. Continue lendo o texto para nós. Qual é o próximo verso? Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai seu percurso, e nada refoge seu calor. Tudo bem, obrigado. O sol vem da extremidade do céu e seu percurso vai até a outra extremidade. Agora, a palavra traduzida circuito vem da palavra hebraica que significa uma revolução e inclui a ideia de um lapso de tempo. Isso é importante porque o tempo é medido apenas pelo movimento. Então, o que este pedaço do quebra-cabeça está nos dizendo é que o Sol gira sob a abóbada celeste acima da superfície da Terra.
Esta realidade não chega nem perto do que já nos foi ensinado. Mas deveria ter sido se a Terra estivesse dentro dessa abóbora. Certo, e espero que nenhum de nossos ouvintes tome minhas palavras como verdadeiras, mas gaste tempo e estude sobre este tema por si só. Não deixe apenas de considerar algo sem antes examiná-lo. Há um motivo pelo qual os jesuítas produziram tantos astrônomos ao longo dos anos. Houve grande ocultação de fatos nesses últimos 500 anos. Se você tiver tempo, acesse o nosso site. Temos uma série de artigos sobre o papel que os jesuítas desempenharam ao esconder a verdade sobre a forma original da Terra. Ok? Estamos quase sem tempo. Muito rapidamente eu gostaria de passar por esses últimos versículos. Uma terra em chamas precisaria de ventilação ou estaríamos todos fritos. Até que pudéssemos chegar a uma altura suficiente, as pessoas realmente não conseguiriam perceber a corrente de vento quente. Mas estes servem como uma passagem de ventilação para manter os ventos da terra circulando. Na verdade, Isaías 24:18 fala das janelas do céu, assim como outros lugares também. Se você desejar, leia assim que você tiver uma oportunidade Isaías 24:18. Ok, agora vamos ler Jeremias 49:36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos. Observe que este texto contém outra referência aos 4 lados ou cantos. Novamente, não poderíamos ter a Terra em forma de uma circunferência ou de uma bola. Correto. Leia, Chris, para nós, Daniel 7, verso 2. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E Apocalipse 7, verso 1. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Aqui nesta passagem, novamente temos 4 ventos e 4 cantos da terra. Quanto mais você estudar, mais você verá que todas essas passagens são como pequenos pedaços de um quebra-cabeça gigantesco e que estão espalhados por todas as Escrituras. Todos juntos e correlacionados, eles apresentam uma imagem da Terra que não bate de forma alguma como nos ensinaram. Ok, realmente eu posso perceber isso. Bem, são muitas informações para eu reconsiderar. Fique atento, amigos. Quando retornarmos, responderemos algumas perguntas da nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A oração foi descrita como o sopro da alma. A oração é um dos maiores dons do Criador para seus filhos. Através da oração, você pode entrar diretamente na sala do trono do céu. A oração é o segredo para uma vida espiritual de poder. Se você quiser saber mais sobre o privilégio da oração, visite nosso site no www.wordlastchance.com/português. Clique em oração, respiração da alma. Saiba como você pode usar este presente precioso de forma mais completa. Mais uma vez, o título é Oração, Respiração da Alma, no link www.wordlastchance.com/português. Visite-nos hoje! Chegou a hora da nossa caixa de mensagens diárias.
Sabe de uma coisa, Chris? Eu realmente gosto deste segmento do nosso programa. Eu também, Will. É muito divertido ouvir de nossos ouvintes de todo o mundo. O que você tem para nós hoje, Chris? Bem, vamos ver. Essa primeira questão vem de Kathleen, em Bantry, na Irlanda. Ela diz: Querida Rádio WLC, sempre que tento compartilhar com minha sogra os sinais de que o Salvador retornará em breve e o motivo do porquê devemos nos preparar, ela não mostra nenhum interesse com minhas preocupações e ainda diz que os crentes não precisam se preocupar, porque todos nós seremos arrebatados ao céu antes da tribulação final. Eu tentei argumentar dizendo que essa crença não é bíblica, mas eu gostaria que vocês pudessem me dar mais alguns detalhes sobre esse evento. Vocês sabem quando a doutrina do arrebatamento secreto foi criada? Porque eu acredito que isso certamente não é bíblico. Não é. Ela está certa. Você teria algumas informações adicionais para ela, Will? Eu não tenho certeza de saber de onde veio essa crença. Bem, ela não surgiu de uma só vez. Muitas pessoas apontam para John Darby como o criador dessa crença. Darby era um dos irmãos legítimos de Plymouth Brethren, um dos fundadores da Exclusive Brethren, chamada no Brasil de Irmandade Brasil. Ele é considerado o pai do dispensacionalismo e futurismo modernos. Ele certamente popularizou o conceito na década de 1830, mas não foi onde tudo começou. Para entender como o conceito do arrebatamento secreto se originou pela primeira vez, devemos voltar nossos olhos para a Reforma. A Reforma? Então quer dizer que os reformadores acreditavam em um arrebatamento secreto? Não, eles não acreditavam. E aqui está o que é interessante nisto tudo. Os reformadores entenderam que muitas das profecias do Apocalipse se referiam à Igreja Católica Romana, e como eles tinham a verdade ao seu favor, era muito difícil provar o contrário. Sim, posso imaginar como a Igreja Católica odiou a poderosa pregação dos reformadores, os quais diziam como a Igreja Católica, seus excessos e erros foram preditos no Apocalipse. Ah, verdade. E assim, para anular a pregação dos reformadores, a Igreja Católica teve que apresentar outra interpretação do Apocalipse. E assim eles o fizeram. Francisco Ribeira, um sacerdote jesuíta, ensinou que as profecias do Apocalipse ainda eram futuras. Boa maneira de tirar o foco da Igreja Católica. Isto mesmo. Então, o futurismo, a ideia de que as profecias do Apocalipse estão no futuro e não têm conexão com o catolicismo, fazia parte da contra-reforma dos jesuítas. Ribeira também ensinou que o arrebatamento aconteceria 45 dias antes do final de um período de tribulação de 3 anos e meio. O próximo passo na evolução desta crença foi a ideia de que o arrebatamento dos santos ocorreria antes dos julgamentos de Iá, ou as 7 últimas pragas. Cotton Mather, um puritano do século XVII, promoveu essa crença, embora também houvessem outros. A palavra arrebatamento foi usada por Philip Doddridge e John Gill em seus comentários sobre o Novo Testamento. Eles ensinaram que os crentes seriam arrebatados antes das 7 últimas pragas e da segunda vinda. Então você pode ver como isto realmente evoluiu ao longo do tempo. Mas esse processo começou como parte da Contra-Reforma, liderada pelos jesuítas, onde a Igreja Católica não conseguiu silenciar o convincente raciocínio dos reformadores, tentando mudar o foco, procurando ficar longe destas mensagens e de um futuro nebuloso. Bem, eu tenho que admitir que essa estratégia deu certo. Mesmo muitos protestantes acreditam que serão arrebatados da terra antes das 7 últimas pragas. Pensar assim é realmente uma ilusão diabólica, porque eles ignoram todos os sinais da proximidade do fim. Mas, em virtude de que eles ainda não viram o que esperam ver, eles continuam procurando abreviar o dia do Senhor. Eles continuam dizendo que esse dia será em breve, mas que não será agora. Tudo porque eles estão procurando por um evento que nunca acontecerá. Isso é muito triste. Ok, próxima pergunta. Kevin, do Alasca, Estados Unidos, escreve. Alasca, onde os mosquitos são do tamanho de alguns pequenos pássaros. Já ouvi falar sobre isso também. Deve ser horrível. Bom, Kevin diz: ontem entrei em uma discussão bastante acalorada com uma pessoa conhecida minha sobre a correta interpretação de 1 Timóteo 2, 11 e 12. O que você pensa ser a maneira correta de interpretar 1 Timóteo 2, 11 e 12 na realidade do mundo em que vivemos hoje?
Ambos concordamos em seguir a tua opinião. Ok, queridos. Espero que esta não seja uma disputa conjugal. Bem, primeiro vamos dar uma olhada no verso. Você poderia ler, por favor, esses versos para nós, Chris? Claro! 1 Timóteo 2, os versículos 11 e 12. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Ok, Salomão, divida o bebê para nós. Como interpretamos esse texto no mundo de hoje? E ainda se aplica? Essa é uma pergunta interessante. Certamente ainda há pessoas muito sinceras que acreditam que nenhuma mulher deve ser autorizada a pregar na igreja, ou mesmo a ensinar em uma sala de aula, e baseiam suas teorias neste texto. Para começar, é importante lembrar que Paulo trabalhou com várias mulheres em seu ministério. Tome, por exemplo, Priscila, esposa de Áquila. Eles eram um casal missionário, esposo e esposa que viajavam e trabalhavam com Paulo. Na verdade, em Romanos 16, Paulo escreveu: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Uau, esse me parece um forte apoio às mulheres. Com certeza. E então havia outra mulher chamada Febe, que também foi mencionada em Romanos 16. Paulo escreveu: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Tudo bem, mas um membro da igreja não é, na verdade, o mesmo que ser líder da igreja, é? Por que não? Em Mateus 20, Yahushua disse: E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Sim, Febe é referida como serva em Romanos 16, em nosso idioma, mas no grego é exatamente a mesma palavra que em outro lugar é traduzida como ministério ou ministrar, e vem da palavra de diáconos, de onde recebemos a palavra que usamos diácono. Em 1 Timóteo 3,8 lemos: Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Mais uma vez, é a mesma palavra e o mesmo conceito. Então, antes de assumirmos que Paulo estava dizendo que as mulheres nunca deveriam ser professoras ou pregadoras, precisamos estar cientes de que apenas porque traduziu-se a palavra como ministério em um só lugar e a raiz como diáconos em outro, mas servo, quando se refere a uma mulher, não significa que tais diferenças de significado existissem no grego, porque não existiam. Era tudo o mesmo significado, basicamente um atendente ou aquele que cuidava do rebanho. A palavra traduzida servo, referindo-se a Febe, também pode ser traduzida como ministro, que deveria tirar qualquer ideia de que Paulo era um misógino, que achava que as mulheres não deveriam ter liderança entre os crentes. Tudo bem. Então, o que Paulo quis dizer? Da forma como entendemos nos dias de hoje, realmente soa como se ele estivesse dizendo para que elas se sentassem e não falassem nada. Bem, é sempre uma boa ideia levar em conta o contexto em que todas as palavras das Escrituras foram ditas. As mulheres, onde Paulo passava a maior parte do tempo trabalhando, normalmente tinham muito poucas oportunidades educacionais, mas elas não conseguiam aprender se elas estivessem sempre falando ou empenhando-se em papéis de liderança para os quais elas não tinham todo o ensino e o treinamento para desempenhá-los adequadamente. Paulo não trabalharia junto às mulheres apenas para se virar e dizer-lhes que ficassem em silêncio. E não é o que ele está dizendo aqui. No grego original, trabalho se traduz com mais precisão como falando continuamente. Há uma diferença entre uma mulher qualificada a exercer uma posição de liderança e uma mulher que nunca teve a oportunidade de aprender ou exercer suas opiniões. Claro, e também não se limita às suas mulheres. Eu vi isso tanto em homens como em mulheres. Alguém terá alguma ideia brilhante e insistirá obstinadamente que suas opiniões prevaleçam. Eu também vi, e isso parece ser mais o que Paulo está condenando aqui. Temos que lembrar também que havia muitas mulheres ajudando Yahushua em seu ministério terrestre. É meio difícil imaginar que Paulo condenasse a participação ativa das mulheres no ministério quando Yahushua permitiu que isso ocorresse. E esse é um ponto muito bom. Ok, lembre-se, queremos ouvir você também. Se você tiver alguma dúvida ou comentários, escreva-nos. Visite nosso site em www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Se não pudermos abordá-la no ar, faremos o nosso melhor para garantir que ela seja respondida em nosso site.
Esta é a Rádio WLC, trazendo a promessa diária da Palavra de Yah. Todo cristão conhece e confia no amor do Salvador. As crianças pequenas começam suas primeiras orações com Querido Jesus. Uma das primeiras canções que as crianças pequenas também aprendem a cantar é Cristo me ama, sim eu sei, pois a Bíblia assim me diz. Isso não muda à medida que uma pessoa cresce na caminhada cristã. Os sermões são pregados sobre o amor e o perdão do Salvador. Os hinos são cantados focando em seu nascimento, sua vida e morte. E, no entanto, em tudo isso o pai é muito frequentemente negligenciado. Pior ainda, o foco no amor do filho muitas vezes implica em sacrificar o amor do pai, porque, afinal, é ponderado que Jesus teve que morrer para que pudéssemos ser salvos. Isso implica que o pai deve ficar em segundo plano, certo? Errado! Yahushua foi enviado para revelar o caráter do pai. A vida de Yahushua e seus ensinamentos revelam o que o pai faria, como ele trataria as pessoas, as palavras que ele diria e como ele reagiria aos insultos se ele fosse um humano. João 3,16 nos diz: porque Yah amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma pena que muitas pessoas não conheçam o próximo versículo, mas quero compartilhá-lo com você, porque é tão bonito quanto o verso 16. O versículo seguinte diz: pois Yah enviou seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Pai ama você e Ele não te condena. Ele quer passar a eternidade com você. Acredite nele e aceite a salvação que Ele te oferece hoje. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. O assunto de hoje realmente serviu para abrir os meus olhos. Eu tenho que admitir que eu não sabia de todos os detalhes que você nos passou aqui hoje. Mas eu também não busquei saber, obviamente. Porém, há mais coisas entre linhas que eu nunca tinha percebido antes. Realmente existem. Como eu disse antes, nós criamos em nossas mentes a imagem de uma terra plana, onde podemos caminhar até a sua borda e, cuidado para não tropeçar e cair em um abismo. Mas não é assim que acontece. Bem, deixa-me te perguntar uma coisa. Isso é tudo tão estranho. Qual é o propósito de guardar um engano desta proporção? Por que o diabo trabalharia tão duro para encobrir a verdadeira forma da Terra? Na verdade, isso realmente não importa, você não acha? Parece que não, mas na verdade faz diferença sim. Por quê? Bem, quando você começa a pensar nisso, essa compreensão muda não apenas sua percepção do formato da Terra, mas também o layout de nossa galáxia. O Sol foi descrito como sendo o coração de nosso sistema solar. Mas se esta informação não estiver correta, e se o Sol realmente não estiver a 150 milhões de quilômetros de distância, e se essa distância for menor e o Sol estiver mais perto do que se sabe, e o que dizer sobre o resto do sistema solar, e de nossa galáxia e do universo? Realmente afetaria todo o nosso sistema solar, você não acha? Com certeza. Os astrônomos nos dizem que nossa galáxia, Via Láctea, contém mais de 400 bilhões de estrelas, e estamos falando apenas de uma galáxia. Eles também acreditam que existem mais de 170 bilhões de galáxias no universo observável. E não se esqueça, alguns astrônomos hoje estão sugerindo que não estamos apenas em um universo, mas nosso universo faz parte de um multiverso. Exatamente, e eles não param por aí. Eles continuam divulgando cada vez mais cálculos e distâncias envolvendo o mundo sideral que são quase incompreensíveis.
No site universetoday.com diz: se você multiplicar o número de estrelas em nossa galáxia pelo número de galáxias no universo, você obterá cerca de 10 elevado a 24 estrelas. Isso quer dizer que o número 1 é seguido por 24 zeros e chegamos em 1 septilhão de estrelas. Uou, minha mente não consegue nem assimilar um número tão grande. Eu sei, nem a minha. E esse é o ponto. Se nosso planeta é um em meio a tantos outros, literalmente perdido no espaço, o resultado é fazer com que você se sinta incrivelmente insignificante e pequeno, e você vai acabar concluindo que o Criador está longe, longe, muito longe. Quantas pessoas terão a fé para entender que Yahweh se preocupa com eles em um nível individual? Você está certo sobre isso, Will. Meu avô foi um cristão por toda a sua vida, um homem muito gentil, mas ao longo de toda a sua vida, eu não acho que ele realmente acreditou que Yahweh estava preocupado com ele como indivíduo. Isso é trágico, e esse é o efeito de um absurdo de conhecimento que temos hoje, o qual gera decepção em todos nós, afetando nossas emoções e crenças. No entanto, quando você toma as Escrituras e o que ela diz, e então você entende que o céu é o trono de Yah e a terra é o estrado de seus pés, como ele diz lá em Isaías 66, verso 1, ele de repente se torna muito mais próximo de você, não é mesmo? Ele está muito perto. O estrado fica bem próximo de sua cadeira. Não está no outro lado da sala. Ele não está em um lugar imaginário, em um reino infinito no espaço sideral, tratando você como um insignificante, o qual habita em um minúsculo planeta, fazendo parte de uma imensa galáxia e perdido na grandeza do espaço. Não, ele está muito mais perto do que isso. Ele mantém você perto dele para te guardar, porque ele te ama, e ele quer te ajudar, te guiar e te proteger. Esse é um excelente ponto. Como discutimos em outros programas, existem muitas coisas acontecendo no mundo hoje. E pegue apenas o número dos chamados desastres naturais. Eles continuam aumentando a cada ano e milhões estão sofrendo. Verdade, Chris. E então você ainda deve acrescentar os eventos que as profecias declaram que ainda não aconteceram. Com tudo isso, cada um de nós precisará da garantia e confiança de que Yahweh está cuidando de cada um de nós individualmente, e de que Ele nos ama e cuida das nossas famílias e de nós, e além de tudo isso, temos a certeza de que Ele está controlando nossas vidas quando passamos por tempos difíceis. Absolutamente. Você para e tenta concentrar sua mente em torno da realidade de como será a vida quando os demônios se lançarem sobre você. Isso pareceu uma invasão de forças extraterrestres. Então você precisará buscar forças do alto. E esta força é adquirida hoje enquanto você trabalha e também enquanto você o busca em seus momentos de adoração. É verdade, Chris. Para manter-se firme nos dias que estão por vir, cada um de nós precisará de sólidas garantias de que Yahweh nos ama e está cuidando de nós. Como o salmista diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Que promessa! Bem, hoje apenas atingimos a superfície deste tópico e nem mesmo entramos em nenhum dos motivos científicos desse tema. Eu tentei somente colocar esse assunto em evidência, pois eu julgo ser algo que as pessoas precisam realmente considerar seriamente. Busque você mesmo estudá-lo diligentemente e não tome a nossa palavra como sendo a verdade absoluta. Há muito mais informações adicionais na internet. Gaste tempo procurando por este tema. Eu posso admitir que o assunto, à primeira vista, é um tanto estranho, mas posso ver que isso veio como uma resposta a muitas indagações que temos em nossas mentes. Quando fechamos nossas mentes para ideias novas que nos são apresentadas, automaticamente não conseguimos ver as advertências. E nesses últimos dias da história deste mundo, precisamos saber, mais do que nunca, que Yahweh está perto de nós e seus olhos estão atentos cuidando de cada um. E em um planeta limitado, o qual está tão próximo do seu trono, ele certamente está nos mantendo bem próximos dele. Junte-se a nós amanhã novamente e até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos.
É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.